Cena. Você está entrando para um voo nos anos 70 nos Estados Unidos. Ou seja, tá todo mundo fumando nesse avião, porque, né, podia voar naquela época. E aí, no meio do voo, é anunciado que o avião está sendo sequestrado. E o sequestrador é o cara que estava sentado logo atrás de você, usando um óculos de sol, tomando vários drinks de uísque e fumando sem parar, como se nada tivesse acontecendo. Essa é a história do único sequestro de avião na história dos Estados Unidos que até hoje não foi resolvido e o cara nunca foi pego. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindas a mais um Surto Coletivo. Aquele vídeo onde eu deixo vocês completamente surtados com alguma coisa muito doida. E antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esquece de curtir aqui se você gosta do Surto Coletivo e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o caso do D.B. Cooper, o único sequestro de avião na história dos Estados Unidos, aonde o cara conseguiu fugir com o dinheiro e nunca foi pego, apesar dos esforços do FBI há mais de 40 anos atrás desse cara. Vamos viajar no tempo agora. Estamos no dia 24 de novembro de 1971. É vésperas do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos, então você pode imaginar que é um dia bem movimentado para todos os aeroportos, quando as pessoas estão viajando para ir ficar com as suas famílias. Um homem, usando o nome de Dan Cooper, embarca em um desses aviões. Era o voo 305 da antiga Northwest Oriental Airlines. O trecho era bem curtinho, era da cidade de Portland até Seattle, as duas nos Estados Unidos. Durava aí mais ou menos uns 30 minutinhos só. Esse homem, ele não se destacava de nenhuma forma. Ele era um homem branco, tinha entre seus 40 e 50 anos, estava usando um terno escuro, uma camiseta branca, uma gravata que estava presa com um clipezinho de pérola, usando sapato social e óculos escuros. Naquela época, era muito comum as pessoas se arrumarem bastante para viajar de avião, sabe? Porque era uma coisa meio chique, assim. Então, os homens estavam sempre de terno, todo mundo viajando muito refinado, sabe? Esse homem, ele era discreto e extremamente educado com todo mundo. Entrou no avião, acendeu um cigarro, pediu um drink, que no caso era um whisky com soda, mais especificamente um refrigerante chamado 7-Up, que só tem nos Estados Unidos, eu acho que não tem no Brasil. Pagou pelo drink dele e continuou lá fumando cigarro, tomando o drink dele. Em um determinado momento, ele chama a aeromoça, uma moça chamada Florence Schaffner, e ele entrega um bilhetinho. A Florence, ela jurou que ele tava flertando com ela, que ele tava dando, tipo, o número de telefone pra ela, assim, né? Ela disse, ai. E guardou o bilhetinho sem ler. Aí ele se inclinou assim um pouquinho, assim, falou assim, pertinho dela, falou assim, senhorita, eu acho que é melhor você ler o bilhete. Eu tenho uma bomba. E aí ela abriu o bilhete, e o bilhete dizia que ele tinha uma bomba e que ele queria que ela se sentasse ao lado dele. Ela obedeceu, sentou do lado do Cooper, e ele discretamente mostrou a mala que ele estava carregando. Tinha, assim, vários fios, cilindro, bateria, né? Foi o suficiente para convencer a Florence de que, de fato, era uma bomba. Ele falou para ela quais eram as exigências dele. Ele queria $200 mil em dinheiro, tudo em notas de 20. Ele também queria 4 paraquedas, 2 principais e 2 reservas, e um caminhão de combustível esperando por ele no aeroporto de Seattle. E aí, só pra vocês terem mais ou menos uma noção, né, $200 mil naquela época é o equivalente, né, de acordo com a inflação, a $1.500.000 hoje em dia. A comissária daí foi pro cockpit, né, e passou a mensagem. O piloto falou com a torre e a torre entrou em contato com a polícia e com o FBI. Enquanto isso, o avião ficou dando voltas logo em cima do aeroporto de Seattle. Afinal, né, era um voo curto, então tinha que ficar esperando para conseguir tal do caminhão, dinheiro, etc. Enquanto isso, tá o Cooper na maior paz do Senhor Jesus Cristo, como se aquilo fosse apenas mais um dia normal e ele fizesse isso todos os dias. Ele continuou fumando o cigarrinho dele, continuou bebendo uísque, pediu outro uísque, bebeu mais uísque. Dessa vez ele não pagou, né? Porque pra que quer pagar, né? Já acabou de sequestrar o avião, pedir dinheiro, né?
O primeiro ele pagou. Ficou lá, tipo, bem de boa. Todos os relatos dos comissários que interagiram com ele falaram que ele era extremamente educado, ele parecia extremamente calmo. Ele não ameaçou ninguém, ele não levantou o tom de voz. Tava ali como se fosse qualquer véspera do dia de ação de graças. Aí, depois de mais ou menos 2 horas, né, dessa palhaçada, de um voo que era de 30 minutos, durou 2 horas, né? Chegou o tal do dinheiro, dos paraquedas e do caminhão no aeroporto e o avião pousou. O Cooper autorizou a liberação de todos os 36 passageiros que estavam dentro do avião e parte da tripulação também. Ficou no final ele, o piloto, uma comissária e o engenheiro de voo. E aí, com o que ele queria em mãos, né, porque obviamente ele só liberou essa gente toda depois que ele conseguiu, né, o dinheiro, os helicópteros, quero dizer, como é que é? Paraquedas, etc. Ele ordenou que o avião decolasse de novo. Particularmente aqui, eu ficaria preocupada. Sim, e a gasolina, porque era um voo de meia hora, aí já durou 2 horas, aí a gente vai decolar de novo. Será que tem combustível suficiente para tudo isso? Mas enfim, decolaram. Dessa vez, o destino era a Cidade do México. Nesse segundo voo, o Cooper continuou na maior paz do Senhor Jesus Cristo. E super educado também. Inclusive tão educado que ele até ofereceu um drink pra comissária, que era a Tina, né? Que ela educadamente recusou, provavelmente porque ela tava nervosa pra caralho, né? Só que esse voo não foi um voo qualquer para a Cidade do México. Ele impôs uma série de condições para o voo. Ele disse que o voo tinha que estar numa altitude mais baixa, a cerca de 10 mil pés de altura. Ele também tinha que estar com velocidade reduzida, trem de pouso abaixado e os flaps do avião parcialmente estendidos. Além disso, ele disse que a escada traseira da aeronave, que no caso, essa aeronave era um Boeing 727, que é um dos poucos que tem essa tal dessa escada traseira aí, fosse destravada para que ele conseguisse usar durante o voo. E aí aqui, você entendeu alguma coisa do que eu falei? Pois é, eu também não. Mas ele entendia. Claramente, era uma pessoa que sabia exatamente o que ele estava fazendo, entendia de avião, entendia de voo e sabia quais eram as condições ideais para pular de paraquedas de um avião. O cara sabia tudo. O avião decolou com direção sul, né, para chegar na Cidade do México. Mas, assim, pouco tempo depois que eles cruzaram a fronteira entre o estado de Washington e o estado de Oregon, no meio da noite, tava chovendo pra caralho, inclusive, tá? E tava muito frio, porque imagina, novembro, final de novembro nos Estados Unidos já é quase inverno. O Cooper abriu o tal da escada, pulou, levando o dinheiro e o paraquedas. E isso é tudo que a gente sabe com certeza sobre esse caso. E depois disso, ele nunca mais foi visto. E o FBI começou uma busca por esse homem, que já dura aí os seus mais de 50 anos. Até hoje, ninguém sabe realmente se ele sobreviveu ou não, mas existem várias e várias teorias do que pode ter acontecido e suspeitos de pessoas que poderiam ter sido o tal do Dan Cooper, que na verdade ficou conhecido como D.B. Cooper por causa de um erro do jornal na hora de divulgar o caso. Logo depois de tudo isso, né, foi iniciado pelo FBI a Operação Northjack, que é tipo uma siglazinha assim pra Northwest Hijacking, que é tipo o sequestro do avião da Northwest. A primeira coisa que eles fizeram foi tentar entender aonde o Cooper teria caído. Aí eles se basearam nos depoimentos da tripulação, nos registros todos do radar do voo e das condições meteorológicas do salto, né, que inclusive eram péssimas. Daí o FBI estimou que ele tinha caído ali numa parte de uma floresta bem densa, que fica no sul de Washington, próximo de um rio chamado Rio Lewis. E aí, assim, é um lugar que é cheio, lotado de árvore, é uma florestona mesmo, assim. É com um terreno todo acidentado. Ainda por cima naquela noite, com uma visibilidade péssima, né? Porque tinha muita chuva e tava muito frio. Muita gente achava que ele poderia ter morrido na queda. E possivelmente eles nunca mais iam achar o corpo por causa da floresta. Durante muitas e muitas semanas, eles vasculharam a região com helicóptero, com avião, equipe terrestre e nada. Não encontraram nada. Não encontraram nem vestígio do tal do paraquedas, não encontraram uma nota que fosse de dinheiro, roupa, acampamento. Não encontraram nada. Aí o FBI falou assim, tá bom, beleza, isso aqui não deu certo, vamos pra próxima. Vamos pensar em quem é esse homem, né? Ele é um homem entre 40 e 50 anos de idade. Ele tem uma altura aí que fica entre 1,70 e 1,80. Tem peso médio e olhos castanhos. Ou seja, não disse basicamente nada, né? As testemunhas todas falaram que ele era muito educado, ele sabia do que ele estava falando e estava muito calmo. Não só ele sabia exatamente o que tinha que ser feito, né, durante o sequestro,
como ele sabia conduzir também o sequestro. Então o cara tinha o conhecimento técnico e tinha a cabeça fria para aquilo. Ele sabia várias coisas sobre o avião, ele sabia coisas, né, sobre como pular de paraquedas, ele sabia tudo. Então o FBI chegou à conclusão de que provavelmente ou ele era uma pessoa que tinha um treinamento militar, que faria, né, muito sentido, ou talvez algum piloto com experiência com paraquedismo. Aí o FBI fez uma lista de suspeitos, e aí começou a tentar cruzar informações como, por exemplo, veteranos das Forças Armadas, funcionários da aviação, pessoas que tinham experiência com sequestro de avião, paraquedistas. E aí eles iam passando por essa lista, mas assim, tinha até alguns suspeitos relevantes, mas nada que realmente encaixasse muito bem. E aí assim, aqui você tem que pensar também que, do ponto de vista de pistas materiais, eles não tinham praticamente nada. Não tinha sobrado nada, a única coisa que eles tinham era a tal da gravata que ele tinha deixado no banco. E só. E aí, naquela época, né, não tinha todas essas coisas de laboratório, etc, etc, que a gente tem hoje. Então assim, você ter uma gravata não te diz muita coisa. Outra coisa que o FBI tinha, né, era o número de série de todas as notas que eles tinham entregado pro Cooper, né? Então o FBI, ele distribuiu uma lista, assim, por todos os Estados Unidos, em vários lugares, tipo banco, cassino, loja, hotel, com esses números de série dessas notas. Dizendo que, se alguém aparecesse usando qualquer uma dessas notas, que eles precisavam ser alertados imediatamente. E nada nunca apareceu. Nunca, pelos últimos 50 anos, nenhuma nota foi rastreada. Jamais. É como se o dinheiro nunca tivesse sido usado. Não teve nenhuma movimentação bancária suspeita, nada. E aí o tempo foi passando e muitas pessoas começaram a acreditar que provavelmente ele tinha morrido na queda, né? Afinal, foi uma noite péssima pra você fazer um sequestro de avião. Mas assim, as pessoas achavam estranho, né? Porque, pô, beleza, daí o cara caiu e morreu. E aí ninguém nunca achou o dinheiro, sabe? Na floresta, depois de todos esses anos, ninguém nunca foi lá e achou um dinheiro. E também o cara parecia saber tanta coisa, assim, do negócio, uma coisa tão assim, calculada, só pro cara morrer na queda. Foi em 1980, 9 anos depois do sequestro do avião, que foi feita uma descoberta que muitas pessoas acham que comprova que o D.B. Cooper de fato sobreviveu. Foi no dia 10 de fevereiro de 1980, que um garoto de 8 anos chamado Brian estava acampando com a família dele e ele foi o encarregado de cavar na terra para fazer uma fogueira para o acampamento. Quando ele cavou esse buraco, ele encontrou enterrado 3 maços de dinheiro enrolados por plástico. O dinheiro tava, assim, completamente cagado já, assim. Imagina, papel enterrado na terra, né? Perto de um rio ainda. Tava bem destruidinho. Mas ainda estavam legíveis, ainda dava pra você ver que era dinheiro. O total era de 5.800 dólares, todos em notas de 20. Aí o pai do Brian chamou a polícia e o FBI confirmou. Sim, eram os números de série do sequestro do avião do Cooper. Foi a primeira e última vez que qualquer parte desse dinheiro foi encontrada. E aí, assim, isso não explica nada, mas deixa meio claro algumas coisas, que é muito provável que o Cooper tenha, sim, sobrevivido. Porque, em primeiro lugar, o dinheiro foi encontrado a 30 quilômetros do local onde o FBI achava que o Cooper teria pulado. E, de início, o FBI não acreditava que o Cooper teria conseguido, de fato, descer o rio, sabe? Pra chegar em algum lugar. Ainda mais sem deixar nenhum rastro. Mas aparentemente ele tinha. E não só isso. Não seria o caso de, por exemplo, as notas terem sido levadas com o rio. Porque essas notas, elas estavam enterradas. Assim, como se alguém realmente tivesse cavado um buraco e colocado o dinheiro ali dentro. E não como se elas tivessem sido arrastadas pela água, sabe? As notas estavam todas, inclusive, empilhadas exatamente na ordem que elas tinham sido entregues pro Cooper, o que também demonstraria, né, que a pessoa teria enterrado elas direitinho daquele jeito, então que elas não se bagunçaram de nenhuma forma. E o que é pra mim uma das coisas mais interessantes de tudo, tá? Que dizia que as notas tinham continuado secas por um longo período de tempo, antes delas se deteriorarem por causa da umidade da areia, né? Então, o que indicaria é que elas ficaram secas por anos, por um grande período de tempo,
E aí, um belo dia, anos depois do sequestro, alguém resolveu enterrá-las ali. E aí, isso resultou em duas teorias. A primeira teoria é de que o Cooper, de fato, tinha sobrevivido. E, por algum motivo, ele resolveu enterrar aquele dinheiro ali e, sei lá, depois esqueceu, perdeu, não conseguiu voltar pra buscar. E a segunda teoria é de que alguém teria encontrado o corpo dele e o dinheiro. E aí, pegou uma parte do dinheiro e o resto enterrou. Essas são as teorias mais viáveis, porque alguém de fato precisaria ter enterrado esse dinheiro ali. Simplesmente não tem a possibilidade das notas terem sido arrastadas pelo rio. Não faria o menor sentido, direção da correnteza, nada, não tinha como. A direção da correnteza, o jeito que o elástico tava ali, né? A disposição, o jeito que tava direitinho na terra, alguém enterrou. Aí isso fez com que o FBI reacendesse o caso, porque até então eles meio que achavam assim, o cara morreu ali na floresta. O FBI voltou a tentar investigar a região, refez voo, direção de vento, possibilidades de salto. E assim, não chegava a conclusão nenhuma. De fato, o dinheiro tava ali, mas, assim, como? Por quê? E olha que engraçado, esse menino Brian, né, que encontrou as notas, depois dele já adulto, ele recebeu posse de uma parte das notas, afinal tinha sido ele que achou, né, o resto o FBI guardou como evidência. E aí ele vendeu uma parte dessas notas em leilão para colecionadores, assim. E as notas foram vendidas por em torno, assim, de $30 mil cada uma. E aí, assim, 45 anos depois do grande salto do D.B. Cooper, o FBI lançou uma nota de que eles estavam encerrando as investigações sobre esse caso. E em 8 de julho de 2016, que eles fizeram um comunicado oficial dizendo que eles iam encerrar as operações da NORJAC, porque eles precisavam, né, realocar recursos para coisas mais imediatas, coisas que eles conseguissem, de fato, né, assim, ver um efeito, né, coisas tivesse uma prioridade maior e que o caso simplesmente, né, chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. Eles disseram que eles não estavam encerrando o caso, mas sim encerrando investigações. O caso iria continuar aberto. Caso novas provas aparecessem, eles poderiam, né, começar a investigar ativamente novamente. Mas que, por enquanto, chega. E aí, assim, depois que o FBI desistiu, o caso acabou caindo mais nas mãos de investigadores independentes, pessoas que são meio caçadoras de mistérios, sabe? Cientistas forenses que até hoje investigam esse caso. Agora vamos para a lista de suspeitos. Ao todo, por todos esses anos de investigação, 800 nomes foram investigados. Mas desses 800, só 24 de fato foram considerados como suspeitos em algum momento. Mas nenhum nunca foi confirmado de nada. E aí aqui eu vou trazer pra vocês os nomes que mais se destacam dos suspeitos de quem poderia ser o D.B. Cooper. Acho que em primeiro lugar na nossa lista está um cara chamado Richard Voy McCoy. Ele era um veterano da Guerra do Vietnã, piloto de helicóptero, paraquedista e mormon. Inclusive, em abril de 1972, 5 aninhos depois do caso do D.B. Cooper, ele também sequestrou um Boeing 727. E ele usou um modus operandi quase que idêntico. Ele pediu $500 mil em dinheiro e também pulou pela escada traseira do avião e desapareceu. Só que ele foi encontrado e preso. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? O caso do D.B. Cooper, ele, assim, foi muito copiado. Depois do sequestro dele, no próximo ano, tá? Nos 12 meses seguintes, houveram 15 casos de sequestro de aviões copiando o dele. E todos eles foram pegos. E o Richard não foi diferente. Ele foi encontrado e foi preso. Ele negou seu D.B. Cooper várias e várias vezes e o FBI também acabou descartando essa ligação entre ele e o primeiro sequestro. O motivo é que o Richard, ele tinha um álibi. Ele estava com a família durante o feriado do Dia de Ação de Graças. Então, assim, como é que vai ser ele, né? Mas aí, aqui vem um detalhe muito interessante. Em 2024, os filhos dele encontraram um paraquedas meio suspeito nas coisas do pai. Tava, assim, num celeiro antigo da família. E eles entregaram pra polícia. Todas as notícias que eu consegui encontrar é de que a análise sobre esse paraquedas ainda estava em andamento. E que poderia ser confirmado ou não de ser o paraquedas usado pelo Cooper. Acho improvável e acho que essa altura do campeonato, foi ano passado isso, a gente já saberia, né? Mas rolou isso aí que reacendeu as teorias de que poderia ter sido ele. Nosso outro suspeito é um cara chamado Sheridan
Peterson. Ele era ex-fuzileiro naval, paraquedista, veterano e engenheiro da Boeing. Ele trabalhava em Seattle e ele era muito conhecido por adorar, assim, esportes radicais e ser uma pessoa um pouco excêntrica. Inclusive, né, rolou tanto essa teoria de que poderia ter sido ele, que ele mesmo disse que era uma boa teoria. O que fez com que ele se tornasse, assim, um dos queridinhos da galera teoria da conspiração, sabe? Porque ele mesmo falava assim, não, realmente, faria sentido ser eu. Inclusive, ele também bate fisicamente com a descrição do D.B. Cooper, né? Mas, em 2003, o FBI pegou amostras de DNA que estavam naquela gravata, né, que eles têm lá, e tentaram bater com ele e não deu match. Ele morreu em 2021, negando até o fim ser o D.B. Cooper. Apesar dele adorar que achavam que era ele. Nosso próximo suspeito é um cara chamado Kenneth Christiansen. Ele era ex-comissário de bordo da Northwest, veterano de guerra e morava em Washington. E reza a lenda de que logo depois do sequestro, ele começou assim a gastar dinheiro, assim, sabe? Demais, um dinheiro assim que ele não tinha antes. E o irmão dele, tá? Fala que logo antes dele morrer, ele teria confessado pro irmão de que era ele o D.B. Cooper, o que acabou jogando ainda mais lenha na fogueira do negócio. Fisicamente, ele até se parecia com o retrato falado, né, que rolou depois do sequestro. E ele também comprou, por exemplo, uma casa à vista logo depois, tá, de rolar o sequestro, e deixou uma pequena fortuna de dinheiro guardada. Mas assim, de novo, as notas não eram as notas do resgate, né? E também não tinha mais nada de concreto. O FBI, na verdade, nunca levou ele como suspeito muito a sério. Outro suspeito é um cara chamado William J. Gusset. Ele era veterano das Forças Armadas, tinha experiência com paraquedismo e operações secretas. E a família e os amigos dele falam que ele se gabou do crime, esse crime especificamente do sequestro de avião, né, várias vezes. E que ele falava alguns detalhes e algumas coisas que parecia que só o sequestrador poderia saber. Inclusive, esse cara é super esquisito mesmo. Ele mudou de nome várias vezes. Mas ele era um cara meio doidinho, sabe? Ele era envolvido com um monte de teoria da conspiração. Ele dizia que o governo tava atrás dele, sabe? Então, assim, muita gente acha que ele só era um cara meio doidinho mesmo. Ele acabou morrendo em 2003. E o nosso último suspeito é o Walter Ricca. Ex-membro das Forças Aéreas, paraquedista e aventureiro. Em 2018, apareceu uma gravação de áudio onde ele confessava o crime para um amigo. Inclusive, assim, logo antes dele morrer, ele começou a escrever várias cartas, assim, meio tipo, eu tenho um segredo que eu vou levar para o túmulo, Mas, de novo, nunca teve nenhuma prova física. E tem muita gente que acha que meio que foi só, assim, uma jogada de autopromoção dos filhos dele, dos herdeiros, assim, do que realmente, de fato, que o cara poderia ter cometido o crime, sabe? Enfim, todos os suspeitos que já houveram para esse caso é assim, não tem, de fato, nenhuma prova que consiga ligar eles ao crime, e muitos deles têm álibi. Ao longo dos anos já apareceram assim vários e vários falsos D.B. Cooper, várias pessoas se passando por ele, dizendo que cometeram um crime, que fizeram e tal, mas você pode dizer à vontade, a gente precisa ter alguma prova de fato que foi você, e não que você só não quer levar o crédito. O FBI sempre investigou todos esses casos e nenhum nunca realmente passou pelo filtro, sabe? Recentemente, um grupo de pesquisadores civis, pessoas normais mesmo, tiveram acesso à tal da gravata, né? Eles conseguiram autorização do FBI para fazer análises com coisas mais modernas que a gente tem hoje, para conseguir talvez alguma direção melhor. E aí eles descobriram que na gravata tem várias partículas de titânio puro, cerâmica, aço inoxidável e alguns outros materiais, assim, industriais. Coisas que são coisas meio específicas, sabe? E essas coisas todas, esses materiais todos, seriam compatíveis com alguém que trabalha na construção de aviões. O que fez com que surgisse uma nova teoria, de que essa pessoa, né, o D.B. Cooper, seria alguém que trabalhou diretamente com a Boeing, ou talvez como engenheiro, técnico ou supervisor, ou talvez assim, talvez não diretamente com a Boeing, mas com alguma equipe fornecedora da Boeing. E aí isso acabou trazendo à tona dois novos suspeitos. Um cara chamado Vince Petersen e outro chamado John P. Strand. E o engraçado é que esses dois caras que trabalhavam, né, exatamente com esse tipo de material, desapareceram logo depois do sequestro. Os dois se encaixam no perfil físico também do D.B. Cooper e os pesquisadores acreditam que possivelmente pode ser um dos dois o D.B. Cooper. Eles até tentaram pedir pra família, né, amostras de DNA pra tentar ver se faz um match, alguma coisa, mas a família, assim,
ignorou total. Mas uma coisa que também fica muito clara nesse caso é em como o FBI acabou desperdiçando provas importantes que poderiam ter ajudado a gente hoje em dia a descobrir de fato quem foi esse cara. Muitas evidências na época foram destruídas ou descartadas. Por exemplo, copos com impressões digitais, ponta de cigarro que foi descartada sem análise de DNA, inclusive os bilhetes todos que foram entregues à comissária, porque o DB Cooper ele se recusava a passar qualquer mensagem, qualquer coisa por rádio. Ele escrevia tudo em bilhete. E esses bilhetes, todos que foram entregues para a comissária, também não foram preservados direito. A única coisa que a gente tem até hoje realmente é o DNA da gravata. E essa é a última esperança que a gente pode ter de que um dia a gente veja esse mistério ser solucionado. Mas ele segue sendo, até hoje, o maior sequestro de avião sem solução da história. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!